Vai aí meu forte abraço a todos os que estão aqui assistindo esse vídeo. Obrigado aí pela sua atenção. Nós estamos estudando administração eclesiástica e direito eclesiástico, ok? Então, o que é administração eclesiástica? Nós já falamos sobre esse tema, mas só vou repetir para a gente poder entrar na área de direito eclesiástico. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder e administrador, principalmente da igreja a que serve, ok? Então, isso aí é a definição da palavra administração eclesiástica. O direito eclesiástico, irmãos, é a ciência que promove o estudo e possibilita a aplicação do conjunto de normas jurídicas emanada pelos poderes públicos e legislativos, né? Então, o que eles fazem? Eles regulam, eles fiscalizam os aspectos práticos, sociais dos fenômenos que envolvem a igreja e seus líderes religiosos, ok? Então, dentro dessa visão, dessa ótica de administração eclesiástica, direito eclesiástico, que é a tecla que nós estamos batendo, a igreja, independente da confissão de fé, é uma pessoa jurídica, como está no Código Civil Brasileiro. E a sua liderança seja composta por várias pessoas, com seus respectivos cargos, ou somente por um único responsável, no caso o pastor, precisa conhecer seus direitos e deveres, porque a igreja ela responde, ok, judicialmente pelos danos causados a terceiro. E até seria muito bom se partisse da parte dos líderes, dos pastores, que ainda não tem nenhuma formação, né, procurar assim fazer um curso, estudar. Por quê? Para que eles possam ter o esclarecimento necessário e para não haver atitudes e posturas inadequadas causadas por ignorância da legislação. Então, dentro dessa plataforma que nós estamos aqui estudando, é nesse assunto que nós estaremos debulhando, esse assunto que nós estaremos descortinando, abrindo as portas para que nós possamos entender, na verdade, que a igreja, né, com a sua liderança, seus líderes, com suas respectivas igrejas, eles possam atender para esse lado, procurar tomar conhecimento, se informar. Para quê? Para que eles possam estar resguardados pela lei, para não praticar nenhuma ignorância, né, irmãos, ligado aos poderes públicos, ok? Para nós termos assim para nós podermos entender melhor, a gente vai ver também que dentro de direito eclesiástico, o Brasil ele passou a ser um país laico. E esse estudo secular ou laico, ele é um conceito do secularismo, onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a nenhuma religião. Então, o Brasil ele passou a ser um país laico, né? Vem uma indagação, uma interrogação. Quando o Brasil passou a ser um país laico, né? Então, vamos ver aqui que o direito de não ter uma religião, conforme disse Pontes de Miranda, liberdade de crença, compreende a liberdade de ter uma crença e a de não ter uma crença. Isso é comentário na Constituição de 1967. O Brasil ele se tornou-se um Estado laico com o decreto número
com o decreto número 119, dígito A, de 7 de janeiro de 1890, de autoria do grande escritor Rui Barbosa. Então, aí nós olhamos para dentro dessa história, nós encontramos então que a partir do ano de 1890, o Brasil ele passa a ser um país laico. E então é dentro disso aqui que nós estamos organizando, né, esse estudo para mostrar a importância de nós entendermos as leis, as datas, por quem, entendeu? Para que nós tenhamos um respaldo. Então, como funciona o Estado laico? Como também eu falei, ele é conhecido como Estado secular, né? Então, o Estado secular é o Estado laico. Ele tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Então, um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo, uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. Então, não pode haver uma intervenção do Estado, ou o Estado determinar qual é o meu tipo de fé, o que eu tenho que seguir e o que eu tenho que deixar de seguir. Então, se nós somos laicos, então se o Brasil ele não tem uma religião oficial, se o Brasil está dentro deste conceito de ser um país laico, né? Estado laico, melhor dizendo, ou Estado secular, que quer dizer a mesma palavra, então a gente entende o quê? Que os poderes públicos eles não têm como intervir na minha fé. Não cabe a eles essa atitude através de nenhum dispositivo legal da lei, ok? Então, o que significa o Estado laico? Mesmo com a maioria católica, o país é oficialmente um Estado laico, ou seja, adotado uma posição neutra no campo religioso, busca imparcialidade nesses assuntos, não apoiando nem discriminando nenhuma religião. 9 de junho de 2017, que nós tivemos agora há 3 anos, né? Vai fazer 3 anos, dia 9 de junho de 2020, que todas as religiões, né, ela tem a sua liberdade, tem a sua expressão, né? Ela tem a sua crença, ela tem a sua fé. Então todas elas devem ser respeitadas, porque não existe mais no Brasil, né, uma religião oficial. Então nós encontramos aqui agora nessa lei, agora em dia 9 de junho de 2017, que o Estado é laico. O que é uma pessoa laica, né? Laico significa, a definição da palavra laico, ok? O que ou quem não pertence ou não está sujeito a uma religião, ou não influenciado por ela. O termo laico tem sua origem etimológica no grego, laikos, entendeu? Que significa do povo. Então está relacionada com a vida secular, mundana, com atitudes profanas que não se conjugam com a vida religiosa. Aí nós entendemos assim, é possível considerar o Brasil um Estado laico? Desta forma, é dever do nosso Estado brasileiro, por meio de seus representantes, não desprivilegiarem quaisquer culto religioso ou igreja, e além disso, respeitarem todos os cidadãos, independente da opção religiosa. Cada um, vale ressaltar, que nem sempre o Brasil foi declaradamente laico. Então, 12 de abril de 2019. Então, o Brasil, a partir dessa data aí, 12 de abril de 2019, então ele passa a ser oficialmente, né, um país laico. Ok, pessoal?
Então, o Brasil, ele é um país laico ou secular, né? É aquele que não se manifesta em assuntos religiosos, garante a liberdade religiosa e não adota religião oficial. O Estado laico surgiu junto ao republicanismo, a fim de garantir que houvesse igualdade entre todos os cidadãos. Então, esta é a forma da lei. Então, o Brasil, por exemplo, ele não manifesta, né? Existem países, depois nós vamos entrar nessa área aí, que existem as suas religiões oficiais impostas pelas autoridades governamentais daquele país, mas o Brasil não. O Brasil ele se tornou um Estado laico, ele não tem esse compromisso, né? O governo não impõe uma religião oficial dentro do país, por ele ser, então, um Estado laico. Aí nós olhamos para um outro lado, porque existe o quê? Existe o Estado laico e existe também exemplo de estados confessionais, né, que tem a sua confissão de fé. O Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo, a maior nação do país, adota o cristianismo anglicano como religião oficial. Por exemplo, a rainha Elizabeth, ela oficialmente, ela mantém, e ela que faz a liderança desta religião que é oficial na Inglaterra, porque lá o país, eles são confessionistas, entendeu? Então, dentro dessa confissão de fé, então o país demonstra, mas também eles não impedem, né, de haver outras religiões, mas a religião oficial da Inglaterra, né, é o que nós chamamos de cristianismo anglicano, como religião oficial do Reino Unido, a Inglaterra. A Dinamarca, o Estado dinamarquês adota o cristianismo luterano como sua religião, ok? Então, para vocês verem, o Brasil é um país que não tem religião oficial. A Inglaterra, a Dinamarca, são países que já têm as suas religiões oficiais, dotada, direcionada pelo seu governo, ok? Então, e outra coisa, Butão, a Constituição do país estabelece o budismo tibetano como religião oficial. Então, os senhores observam que o Brasil é um país abençoado por Deus, porque aqui nós temos a nossa liberdade. O espírito é espírito, o católico é católico, o evangélico é evangélico, e todos nós nas nossas posições, defendendo a nossa fé, acreditando na nossa crença, e por essa razão, né, graças a Deus por essa unicidade e por essa coinonia, essa união, entendeu? Não temos guerra, não temos brigas. Isso faz com que nós atendemos os nossos direitos e respeitamos os direitos dos outros através da fé. Então, o Estado religioso é aquele em que a religião interfere de alguma forma na legislação ou gestão pública, e é também chamada de Estado confissional. Na atualidade está presente especialmente no mundo islâmico, que é o quê? Que é o Estado religioso, aonde a religião ela interfere no Estado. Os irmãos observam que na África, né, norte da África principalmente, e na Ásia, onde essa religião islâmica ela tem a sua maioria, eles interferem na sociedade, no governo, nos poderes públicos. Então, é um Estado religioso. Então, o Estado religioso, embora é um Estado de confissão religiosa, o islâmico, ele interfere no Estado. Ok? O Brasil é laico. A religião não interfere no Estado, o Estado não interfere na religião. O Reino Unido, a Dinamarca, é um Estado confissional. Eles impõem, eles colocam como sua religião oficial aquelas que eles decidirem. Então, é o que nós estamos falando.
Nós precisamos nos atenar em relação a isto. Ok, irmãos? É isso aí. Então, para que nós possamos ser resguardados e termos nossos direitos e termos a nossa proteção diante da lei, o que é necessário? O que foi preciso para que isso pudesse acontecer? Então, o artigo 5º teve que ser inserido na Carta Magna, que é que rege os nossos direitos e os nossos deveres da nação. Então, o artigo 5º, do parágrafo 6º e 7º, ele traz aqui o quê? O respaldo. Ele traz o quê? Ele faça com que nós sejamos respaldados pelos direitos legais constituintes. Então, por exemplo, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, dentro desse conceito, o parágrafo 6º, ele diz assim, no artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso quer dizer o quê? Eu sou um pastor, estou ministrando uma palavra. Está me aguardando ali uma autoridade, um oficial de justiça, um policial. Enquanto eu não estiver concluído o meu culto, eu não posso ser interferido. Ele tem que respeitar, porque o meu culto ele é inviolável. Os poderes públicos não dão a eles esta autarquia de quê? De eles interferir, fazer uma interferência, porque esse é um artigo constitucional. Então está dentro da Carta Magna, está no artigo 5º, no parágrafo 6º. Então as autoridades civis, militares, federais, elas respeitam. Entendeu? Se o oficial de justiça, vou repetir, se ele tem um mandato, se ele tem algo da parte de um juiz, tem que ser da parte de um juiz, para me entregar algum mandato, alguma coisa na hora do meu culto, ele vai ter que aguardar. Eu fazer o meu encerramento para que ele então possa me acionar, ele possa me entregar aquilo ali que ele está incumbido. Então, o parágrafo 7º, ele fala assim, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva. As leis de número 6.923, de 29 de junho de 1981, e a lei 7.672, do dia 23 de setembro de 1988, dispõe sobre esse assunto. Então, nós estamos garantidos de uma forma legal, de uma forma de lei, entendeu? Então, a liberdade, é bom nós entendermos o seguinte, o que a liberdade religiosa está incluída entre as liberdades espirituais. Então, por exemplo, eu tenho uma liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa, ela me dá o direito de incluir certas liberdades espirituais. E quais são elas? Por exemplo, liberdade de crença, liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. Então, todas estão assistidas na Constituição. Liberdade de crença, a Constituição de 1967/1969. Não breve a liberdade de crença em si, mas apenas liberdade de consciência, e na mesma provisão assegurava aos crentes o exercício dos cultos religiosos. O artigo 153
seção 5ª. Então, nós observamos que nós somos respaldados pelas leis. Às vezes eu fico olhando, observando, eu uma vez fui fazer permita aqui abrir parênteses aqui, fazer um comentário. Eu estava fazendo um culto em determinada praça e chegaram 2 policiais querendo que eu parasse meu culto. Eu falei com eles que eu não poderia fazer isso antes que eu terminasse, concluísse, porque eu estava dentro da lei. Aí expliquei para eles, mostrei a eles as leis pela qual a igreja está respaldada, né? Ali tem o respaldo, ela tem a guarnição, e nós estamos agindo dentro da forma da lei, não podemos sair fora, entendeu? Porque a igreja, ela é assegurada por uma forma de lei. Então, nós que estamos na administração, que estamos prestando um serviço para a sociedade, e o Estado, ele não tem poderes legais, não ser que haja uma infração. É diferente, irmãos. Não estou falando em relação a infrações. Estou falando dentro do contexto religioso em que a igreja, representada pelo seu representante legal, pelo pastor, que é o administrador, que tem a sua postura religiosa, que representa esta igreja judicial, extrajudicial, ele está assegurado pela lei. É isso que eu estou falando, ok? Vamos lá. Então, a legislação brasileira prevê a inviolabilidade da liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos religiosos. O Estado brasileiro é laico desde 1890, né? 890, 891, quando a primeira Constituição da República estabeleceu a independência da administração pública com relação a qualquer instituição religiosa ou credo. Na atualidade, a Constituição de 1988 veda explicitamente o artigo 19, que a União, Estado e municípios estabeleçam cultos religiosos ou igreja, cria incentivos ou privilégios e mantenham relações de dependência com líderes ou instituições religiosas. Então, a nossa Carta Magna, a nossa Constituinte, a partir de 1988, ela veda um artigo que daria possibilidade, né, aos órgãos públicos governamentais de implantar, de inserir, de intervir, de promover qualquer instituição, religiosamente falando, a cargo deles, por mandato deles. Por exemplo, eu quero que a Assembleia de Deus, eu sou um deputado federal, sou um deputado estadual, sou um senador, e eu quero que as Assembleias de Deus, é só um exemplo, só uma suposição aqui, eu quero que ela seja a igreja oficial, ela vai ter os seus privilégios. Então, esse artigo, ele serviu para quê? Para impedir. Por quê? Porque o Estado não pode ter essa interferência. Então, além da previsão da Carta Magna, há outros dispositivos legais que confirmam que o Brasil é um Estado laico. No entanto, há previsão legal para a garantia de liberdade religiosa, que é considerada de caráter inviolável. O Estado deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Existe esse compromisso de que as autoridades, elas têm que assegurar, trazer segurança, trazer confiabilidade, para que o pastor ou qualquer líder religioso, independente de pastor, padre, qualquer líder religioso, ele possa ter uma perturbação na hora do seu culto, seja ele qual culto for,
se ele estiver prestando um culto, ele não pode, de forma alguma, ser impedido, independente de religião, qualquer uma. Aqui no Brasil, é expressamente proibido. E entra até como discriminação. Se eu tentar interferir em algum outro culto de uma outra religião, eu estou cometendo um crime, eu estou violando um direito constitucional. Então a Constituinte não me faculta esse direito. Ah, mas eu sou pastor da igreja A, vou lá interferir na religião A, ou B, ou C, ou D. Não, irmãos, isso não cabe. E nem eles a nós, de forma alguma. Por quê? Porque todos nós, né, a religião, ela está no Brasil de uma forma legal, que é amparada por uma lei da Constituição. É um artigo constitucional. O artigo 5º, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Então, todos nós devemos respeito uns aos outros. Então, dentro desse assunto, o direito eclesiástico, então, ele nos fornece esse dado, trazido de uma forma bem segura. Agora, é bom nós entendermos que existe uma grande necessidade dos pastores, líderes, né? Hoje existem muitas denominações, muitas igrejas que às vezes não têm um reconhecimento, às vezes até parte do pastor não saber legalizar a sua instituição que ele promove. Ele tem que entender o seguinte, que a lei faculta esse direito a ele, desde o momento, né, que ele faz tudo dentro dos princípios. O que ele tem que fazer? Estatuto, né, um regime interno, uma ata de fundação. Preparando toda essa documentação, ele vai ao cartório, pede o seu registro do seu estatuto e da sua ata. Mediante a isso, o que ele faz? Então ele vai diante da Receita Federal, né, da entrada, ele dando essa entrada, a Receita Federal vai entregar nas suas mãos, vai preparar para ele o que nós chamamos de CNPJ. E aí ele vai trazer a razão social de sua instituição religiosa, como uma associação. Então, esses são os preceitos legais em que todos nós precisamos observarmos. Entendeu? É uma coisa bem simples, você tem um grupo de pessoas que tem interesse, né? Você pega o número do seu CPF, coloca o nome deles por completo, o número do CPF deles, eles assinam ali, faz um baixo-assinado. Com esse baixo-assinado, pega ali o estatuto, a ata de fundação, não esquecendo que você tem que ter um presidente, 2 ou 3 vice-presidentes, de acordo com o seu estatuto, seus primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, um conselho fiscal, né, e a membresia, né, os seus membros de sua instituição. O nome você escolhe em aprovação em uma assembleia, onde você está fazendo essa ata de posse, e a partir daí, então, você só dá entrada para que esse processo ele seja legal diante das autoridades, como uma instituição, como uma organização, e atendendo o seu papel diante da sociedade, e como organismo, atendendo ao seu papel como igreja, né, que tem o ID de Cristo aí para a evangelização e ganharmos, né, novos membros, né, para formar o corpo de Cristo, levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que têm necessidade. Então esse é o nosso dever como cidadão, como pastor, como igreja, que para isso nós estamos aqui. Ok, irmãos? Então essa é a primeira parte aí do nosso estudo, que tratamos de direito eclesiástico.
Tem outros assuntos aqui também que são assuntos muito polêmicos, né, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, está no Senado, assuntos que estão para serem votados, que ainda não foram votados, né, que fala sobre a união estável, né? Então, sobre a questão, né, homofóbica e outras coisas mais, né? Então, a gente nós precisamos, com certeza, procurarmos ter esse conhecimento. Entendemos de uma forma bem simples que a igreja, além dela ser uma organização, uma instituição religiosa, ela é um organismo vivo. É isso que nós temos que prestarmos atenção. Olhar para a bandeira do Evangelho, para a bandeira de Cristo, né? Porque a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é os céus. E é para lá que nós estaremos indo. Então fica aí esse convite para nós entendermos isso. Obrigado, um abraço aí aos nossos amigos, irmãos de Cristo, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os meus irmãos de Cristo aqui no Rio de Janeiro, né? O Carlos trabalha em uma igreja lá como dirigente, lá em Porto Alegre, com a sua esposa, irmã Márcia, todo o pessoal dali, entendeu? Nossos irmãos em Cristo aqui no Rio, os nossos seminaristas, nossos alunos, que Deus abençoe e que nós tenhamos essa paz, essa graça de Cristo, esse entendimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?